Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Mereu Talks. A gente trouxe aqui novos assuntos sobre gente e gestão nesse podcast, que o pessoal tem gostado bastante, então a gente já está na nossa terceira temporada. A gente fez gravações em São Paulo, BH e agora também no Rio de Janeiro, com novas perspectivas até de temas que a gente já tratou, né, Ivan? Exatamente, poxa, terceira temporada, hein? Quer dizer que o negócio está dando certo. Novas perspectivas, pessoas super relevantes. Eu acho que vai inspirar todos que nos acompanham, então não percam mesmo. Tem temas, por exemplo, como gestão de pessoas sob a ótica de conselhos e governança, tecnologia com pessoas. Fantástico. E eu acho que a gente quer cada vez mais a interação de vocês que nos acompanham, sugerindo perguntas, comentando, sugerindo novos temas. Então, assim, participa com a gente. Sim, fiquem ligados nas nossas mídias sociais, então no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, aqui no campo de comentários também, seja no reprodutor que você está tendo ou no YouTube, e aí a gente consegue coletar e trazer as percepções de vocês também para dentro dessa temporada. Então convido todo mundo a embarcar com a gente, vamos lá iniciar essa terceira temporada aqui de Mereu Talks. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, sou do time de marketing da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é o nosso cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo ótimo, Gus. É um prazer estar aqui nessa terceira temporada, falando de temas super relevantes e atuais. E hoje a gente vai falar de liderança, papel de RH na cocriação da cultura organizacional. E para falar com a gente hoje, a gente separou uma convidada muito especial, que é co-criadora do futuro organizacional, né? Então, assim, a Karen, que está aqui com a gente hoje. Karen, seja muito bem-vinda. A Karen Monterley, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigado pela sua participação, a gente está muito feliz de você compor aqui a bancada com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, fico muito feliz em co-criar, né, o que a gente quer e o futuro que a gente quer dessas organizações, né? Então, contem comigo. Muito obrigado, Karen. Gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história para o pessoal que está ouvindo a gente te conhecer melhor, quem ainda não te conhece. Tá bom, obrigada. Bem, eu sou Karen, mãe da Rafa, do Pedro, avó do Lucas. Trabalho com cultura organizacional, mas eu comecei a minha jornada mesmo como executiva nas organizações, trabalhei com processos, qualidade durante a minha vida toda praticamente, e planejamento estratégico, essas coisas todas, né? Indicadores e tal. E num dado momento eu fiz uma transição de carreira aos 48 anos naquela oportunidade e me tornei então consultora, fui trabalhar com agilidade, aprender sobre agilidade, já tive, né, um histórico na área de qualidade, Lean e tal, então chegar na agilidade foi beber novos saberes, né, beber de novas fontes e isso abriu muito a minha cabeça para muitos aspectos, né, que mais uma vez, eu tomei uma decisão de fundar a minha empresa, que é o Humanecer. A gente tem uma tag que é de gente a gente entende, porque a gente foca absolutamente na cultura organizacional e na liderança. Então, como que a gente constrói a cultura que a gente espera com as pessoas para gerar os resultados que nós queremos, né? Então, não é passando por cima, muitas vezes, das pessoas, das suas dores do dia a dia, mas é exatamente compreendendo as suas necessidades que nós construímos e co-construímos os resultados que nós queremos organizacionais. Essa é um pouco de mim, né? Sagitariana, bem-humorada. Um pouco disso. Bom, seja muito bem-vinda ao Mereu Talks. Obrigada. E eu já queria puxar aqui uma pergunta até um pouco filosófica para você. Como que você diz que uma cultura está sendo criada? Ou como que se cria uma cultura dentro de uma organização? Você sabe dizer se existe uma resposta para esse tipo de coisa? O que eu observo, né, nessa jornada, a cultura ela está sendo criada agora, nesse momento. E muitas vezes, como você tem na empresa essa transição e a mudança, e chega gente e sai gente, então a cultura é viva, ela é dinâmica. Por isso que nós temos que ter aquele olhar para a cultura. E também observar o seguinte, muitas vezes, e atualmente eu acho que é uma dor que me assola um pouco a alma, no sentido de que, mas esse assunto aqui é cultura. Isso é cultura. Agora tudo é cultura.
vão colocando tudo nessa terceirização da cultura, e afinal de contas, o que que é cultura? Cultura sou eu que crio, junto com você, a gente cocria, dependendo de como que nós lidamos com isso no dia a dia. Nós estamos construindo a cultura todos os dias. Então, a empresa, muitas vezes, ela desenha toda a sua cultura, tem todo o seu modelo, os seus valores estabelecidos ali na parede para a gente ver, no seu site e tal, mas aqueles valores estão sendo colocados em prática. Quando eu vou tomar uma decisão, eu vou olhar para aqueles valores para eu realmente tomar a decisão pautado naquilo que a organização prega, né, no que sustenta aquela organização. Então, a cultura ela é dinâmica. E aí existem as subculturas, né? Muitas vezes você chega numa organização assim, nossa, essa empresa é incrível, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Nossa, tem um marketing maravilhoso, né? Tem fit cultural, tem várias coisas. Só que aí você vai lá na área do fulano ou da fulana. E lá você se depara com uma subcultura, com algo próprio. Ah, mas aqui na empresa, mas aqui é assim, né? Eu, pelo menos, já cheguei em empresas que você começa a trabalhar e fala assim, não, aqui é assim. Aqui, assim. Aqui é assim. E aí você vai matando, de certa forma, a alma daquela empresa. Com essas subculturas, muitas vezes, distorcidas do que realmente a empresa quer. Também isso passa uma outra mensagem, né? Quem é que está olhando para essa cultura? Exato. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Esse Sim. faz sentido para vocês. Então, ela nasce a partir das pessoas. Essa cocriação, essa relação, essa troca que vai existindo ali. Sim, eu acredito que sim. E principalmente do posicionamento da organização, da sua liderança, né, de como que essa liderança se posiciona. Exato. Então, se você tem um líder que tem um comportamento, né, que pode ser um comportamento até detrator para a sua cultura, e ele reforça isso, né, sustenta isso no dia a dia, possivelmente amanhã ou depois alguém vai estar fazendo a mesma coisa e achar aquilo natural. Porque ele está vendo, o fulano já faz isso. Tá tudo bem. Só que isso vai se tornando mais concreto no dia a dia. E de repente, no meio do caminho, você fala assim, nossa, mas essa empresa é aquela mesmo que eu comecei? Né? Por exemplo, principalmente empresas que sofrem fusões, né? Ou mesmo muitas mudanças. Eu trabalhei numa empresa muito grande, eu trabalhei lá há 4 anos, eu tive 5 presidentes. Então, como é que você cuida de uma cultura assim? Em 4 anos, 5 presidentes. Né? Cada um vem dar o seu tom. Né? E aquele tom, ele fica limitado, porque ele não consegue reverberar, né, de uma forma mais ampla por conta do tempo, por conta da dedicação. E essa questão do tempo é um ponto que eu acho importante quando a gente fala de cultura. Porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar cultura ou trabalhar desenvolvimento de pessoas e esperam fazer isso em 6 meses. A gente está falando de comportamento. Né? A gente está falando de comportamentos que a gente construiu ao longo da nossa vida. São histórias. Então, para a minha cadeira, não vem só a Karen aqui, vem a minha história, vem meu repertório, vem o que eu acredito, o que eu valorizo. Então, como que você vai colocar essa pessoa nessa cadeira? Né? O que você vai sustentar no dia a dia? Então, eu vejo isso, eu vejo que cultura é um aspecto dinâmico. Né? E a gente tem que estar atento, porque tem um conceito que eu gosto bastante, que é o da normose. Você fala assim, nossa, mas o que é normal e o que é normose? Né? A normose, quando a gente vai lá para a etimologia da palavra e como que o que significa isso de aspecto prático, a normose é aquilo tudo que a gente acha que está fazendo e que está normal, mas que está adoecendo a organização. Então, muitas vezes, vimos aí no dia a dia comportamentos como, como eu já trabalhei em empresas que a pessoa levantava 8 horas da noite para ir embora e falava assim, nossa, tá desmotivado, hein? O que tá acontecendo? Isso é normose. Ou seja, aquela empresa já convencionou que todo mundo tem que trabalhar 14 horas, todo mundo tem que trabalhar 16 horas, né? Só que as pessoas estão adoecendo, pessoas estão infartando, pessoas estão, enfim, com as suas questões emocionais e, aparentemente, aquilo se torna uma coisa normal. Mas não é normal, ela é uma normose, porque aquilo está adoecendo as pessoas. Né? Então, acho que esse olhar atento para o que a gente está construindo realmente, né? Os resultados com as pessoas é completamente diferente de resultados.
né? Porque no final da história, quem vai gerar esses resultados são as pessoas, ou seja, então eu preciso me conectar com essas pessoas, preciso entender as suas necessidades, preciso entender as suas dores e também o que essa cultura atual me diz. Os valores individuais das pessoas estão em sintonia com a cultura atual e os valores das pessoas que estão na sua organização hoje estão em sintonia com a cultura que você espera da sua organização? Sim. Porque pode ser uma coisa completamente dicotômica, né? Muitas vezes a sua organização está olhando para um aspecto mais amplo da vida, né? Mas as pessoas elas estão preocupadas com outras questões. E aí? Então, qual é o nível de amplitude mental que as pessoas e a sua organização têm? Né? É uma reflexão. Muito bacana. Ô Karen, e aí o seguinte, eu quero introduzir agora a questão do momento que a gente vive hoje, né? A gente viveu, antes da pandemia, todo mundo a grande parte, né? Sei lá, acho que mais de 90% das empresas com o escritório, trabalhando todo mundo junto, então essa questão de ver o comportamento, entender que aquilo é permitido, influencia na cultura, e aí veio a pandemia, todo mundo foi para casa, então não tem aquela... Você não vê todos os comportamentos das pessoas, né? Tem algumas pessoas que você nunca viu na vida, de fato, presencial. Como que você imagina... Quer dizer, antes disso, né? Mas permitiu vários benefícios de você contratar talentos Sim. que eventualmente você não conseguiria ter pela questão geográfica e tudo mais. Mas como tratar a cultura com esses novos modelos de trabalho, né? Queria que você explorasse um pouco desse desafio, né? Porque a gente estava até discutindo, antes de trazer a terceira temporada, que esse ainda ninguém ainda tem a receita... A receita realmente está 100% confiante que é esse o modelo dela, né? Tem um trade-off ali de... Se eu trago as pessoas, eu fortaleço, eu facilito a questão da cultura, mas eu perco ali. Como que você imagina esse equilíbrio aí? Nossa, gente, esse assunto, assim, ele dá um livro, né? Porque, primeiro, eu pensava que depois da pandemia, eu fui um dos primeiros casos de Covid, né, do Brasil. Então, eu pensava assim, falava, gente, depois da gente passar por tudo isso, o mundo vai mudar. Eu realmente acreditava nisso, porque eu pensava assim, não é possível que você passa por tanta dor e você não é tocado por aquilo, sabe? Então, eu acreditava que o mundo seria muito mais leve depois que acabasse esse ciclo, né? Tá, me enganei, né? Porque na medida que a dor passou, as lições foram juntas, né? Porque normalmente a dor é uma grande professora, né? Mas ela ensina muita coisa pra gente. Mas eu vi que isso foi se perdendo e está se perdendo. Aí eu tenho uma opinião. Quem lidera, lidera de perto ou de longe. Porque quem lidera se interessa pelo outro. Sim. E se você tá perto ou se você tá longe, não faz diferença. Porque você tem uma mecânica natural de eu me interesso pelo Gustavo. Então, como é que você prefere aprender, Gustavo? Como é que você é? O que você tá? Como é que você tá no seu dia a dia? E, tive uma novidade hoje, aconteceu. Enfim, tem N caminhos dessas relações serem construídas, né? Mas realmente eu estou percebendo que isso está se perdendo e cada vez mais as organizações, com a sua necessidade enorme de controle, e naturalmente, por outro lado, se as organizações têm necessidade de controle, é porque em algum momento também ela se sentiu enganada de algum jeito, né? Porque eu trabalhei com processos e qualidade 20 anos da minha vida. E uma coisa que eu aprendi foi, quando um procedimento é criado, você pode ir atrás, porque atrás alguém fez alguma coisa que aquele procedimento precisou ser criado. Gente, isso é a coisa mais simples que tem. É Se simples. todo mundo fizesse seu papel, não precisava do processo. Não precisava do processo, né? Se a gente tivesse relações claras e autênticas, talvez eu não precisasse falar que ela precisa bater ponto, por exemplo. Sei lá, um exemplo tolo, mas talvez seja um caso. Porque se você já sabe disso, por que eu tenho que falar para você que você já sabe, que a gente já combinou lá no início? Né? Então, é uma questão de combinados mesmo. Então, lidera de perto, lidera de longe. Agora, não vejo, né, que as pessoas, em geral, ainda querem esse remoto. Alguns querem e outros não.
Eu converso com pessoas assim, que falam, eu quero voltar pro escritório, eu sinto falta. Eu sinto falta de me relacionar, eu sinto falta de conversar com as pessoas. Dentro dos escritórios fica muito mais fácil para a gente perceber a cultura. Dentro dos escritórios fica muito mais fácil para a gente entender o outro. Enfim, tem uma vertente que vai nesse caminho. Sim. Por outro lado, tem pessoas que simplesmente não sentem a menor necessidade de estar no presencial. Né? Eu conheço várias empresas que eu conheço uma empresa, inclusive, que nós falamos agora há pouco, que ela nasceu remota há quase 20 anos atrás. Sim. Quando nem se falava sobre isso. E é uma empresa remota e tá tudo bem. Inclusive, os sócios, um mora no Brasil, outros moram na Europa, e pronto, a empresa está vivendo, né? Ou seja, depois disso tudo é que veio a pandemia, mas eles até acabaram orientando outras pessoas sobre gestão remota. E uma coisa que eu aprendi com eles foi isso: quando você se interessa genuinamente, não importa se está perto ou longe. Sim. Né? E então, isso tudo vai mudar? Depende da gente querer. E depende das organizações se sentirem seguras o suficiente para isso. Né? Eu acredito que a organização que vai se sentir segura para fazer com que o remoto realmente prevaleça são organizações que estão abertas, estão numa amplitude de consciência diferente. Por quê? Estudando cultura, nós vimos o seguinte: quanto mais necessidade de controle você tem, mais necessidade de sobrevivência você está tocando ali. Porque o controle está associado à sobrevivência, ou seja, eu preciso estar tudo tranquilo, eu preciso ter comida, eu preciso dormir bem, eu preciso, enfim, comer bem, eu preciso disso aqui, tá tudo certo. Então, para eu saber se está tudo certo, o que eu faço? Eu controlo. Isso é nível 1 de consciência, quando a gente olha para um método em específico que fala sobre níveis de consciência. Quando você vai para outro método que não aborda a questão de nível, mas aborda a questão de amplitude de consciência, porque cada método, né, vem trazendo aí a sua forma de ler a cultura. Mas, em geral, quanto mais controle a gente necessita, mais básica são as nossas necessidades. Então, se a sua organização tem essa necessidade, tá tudo bem. Porque é isso que faz a sua organização ser o que ela é. Então, o que a gente precisa observar é qual organização eu tenho fit com essa organização. Né? Faz sentido para mim estar numa organização assim? Se fizer sentido, talvez as suas necessidades também ainda sejam básicas. E aí a gente vai lá para um nível de relacionamento, um nível de sobrevivência. Eu trabalhei numa empresa, agora eu vou pro caos, né? Eu trabalhei numa empresa, salários, benefícios, tudo maravilhoso e tal. Mas eu morava a uma quadra da praia no Rio. Num apartamento maravilhoso. Mas eu não conseguia nem ir à praia e nem curtir meu apartamento. Porque o meu presidente morava em Singapura. Que horas que eu falava com ele? 11 horas da noite, meia-noite. Aquele horário que eu poderia estar assistindo um filme ou dormindo já para ir para academia no dia seguinte. Enfim, era o horário que eu estava em reunião. E aí você pondera. O que eu quero para minha vida? Eu quero morar uma quadra da praia, quero ter este padrão de vida, ou eu quero poder dormir às 10 e acordar às 5 para ir para academia e ter minha saúde inteira? Sei lá. São trade-offs que a vida traz. Né? E quando você decide para uma organização, eu acredito que passa por esse lugar também. Né? O que eu quero para mim? Né? Se aquilo ecoa na sua alma, se aquilo faz sentido para você, tá tudo bem. Então, assim como quando eu falo do amanhecer. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, uma cliente que eu tinha atendido até numa outra consultoria. Ela, não fiquei sabendo que você abriu uma empresa. Eu falei, abri, tá, o Amanhecer. O Amanhecer, então acho que você não faz o que eu preciso. Aí, o que você precisa? O que você precisa? Não, eu tô pensando num produto, e aí só que eu quero que as pessoas estejam bem e tal. Eu falei, então, o Amanhecer é exatamente a gente gerar resultado com as pessoas bem. É o florescer do humano para que eu esteja bem naquilo que eu estou fazendo. Né? E o fato de eu estar olhando para um resultado não quer dizer que eu estou abraçando uma árvore.
Ou o fato de eu estar nessa condição não quer dizer que eu não esteja preocupada se a gente vai ter receita ou não. Sim. Só que você pode encarar aquilo com um pouco mais de leveza, né? Então, no livro Reinventando as Organizações, eu tenho uma palestra que eu dei uma vez e eu mergulhei nesse livro e tem até vários estudiosos do livro e tal, né? Mas eu me lembro que tem uma passagem que eu gosto bastante que fala dos ancestrais, né? Que eles falam que o mundo... Você tem duas formas, basicamente, de ver o mundo, né? Pelo medo e a escassez ou pela abundância e o otimismo. Então, são caminhos que você escolhe, né? Então, quais são os caminhos que você está escolhendo para a sua jornada? Sim. Né? Como que você quer viver a sua jornada? Sim. É uma reflexão. Sim. Né? Do que você quer construir e como que você quer construir, né? Sim. Respondi? Respondeu. Eu acho que eu fui para 30 lugares. É porque realmente, assim, não tem, né? Eu acho que cada empresa... E eu acho que uma coisa que, pelo menos eu capturei bastante, é essa questão do líder ser inspirador e que as pessoas... E criar confiança entre os times, né? Se eu confio em você e você confia em mim como líder, liderado, como uma pessoa que tá ali para construir e eu tô engajado, eu não preciso de estar ali vendo que você tá respondendo o e-mail, se você tá fazendo aquilo ou não. A gente, de alguma forma, tá sempre trocando. Se eu tenho uma dúvida, eu vou para quem eu confio, tirar minha dúvida. Ou se eu quero compartilhar uma ideia, eu vou para quem eu confio. Meu time que tá trabalhando naquilo, né? E aí a gente consegue ter esses modelos. Lógico que o presencial ele é importante em alguma esfera, né? Talvez não precisa de ter todo dia, mas sei lá, alguns encontros para celebração mesmo, para esse contato. Mas eu acho que passa muito por essa confiança mesmo, né? E se eu não tenho confiança, aí é igual você falou, aí é o controle, né? Eu quero saber o que você está fazendo, ou não, ou isso. Por outro lado, e aí entra até num tema que eu queria te perguntar, existem empresas, como você falou, que são 100% remotas. Agora, essas empresas, pelo menos as que eu conheço, normalmente têm um nível, as pessoas que estão naquela empresa têm um nível mais de talvez senioridade e de especialidade que elas já têm uma robustez para trabalhar sozinho. Perfeito. Agora, será que, aí a minha dúvida, e eu queria ver o seu ponto de vista, aquelas empresas que tem lá, que tem um estagiário, um trainee, que precisa de ser orientado, mais próximo, talvez tenha mais dificuldade de ter esse remoto, né? Eu concordo com você, plenamente. Você sabe que eu estava trabalhando numa consultoria recentemente, um cliente meu, e era uma área de tecnologia. E uma área muito grande, com gente no mundo inteiro. E as reuniões, algumas pessoas ficavam com câmera fechada, né? E isso começou a me gerar uma série de questões, né? Por quê? No Brasil, abrir a câmera para você conversar é o quê? Nossa, fulano é tão legal, né? Ele é super empático, nossa, eu consigo olhar, consigo ver. Mas em outros países, pode ser que seja invasão de privacidade. Sim. E aí? Como é que a gente vai trabalhar essa cultura? Então, e aí naquela oportunidade, né, a gente vendo isso, porque tinham pessoas de outros países, né? Sim. Nossa, mas a pessoa, e eu ouvi do líder, né? Mas a pessoa é super descomprometida, porque a gente tá na reunião de resultados e a pessoa tá com a câmera fechada. Aí eu volto, né, 50 casinhas e falo assim, então, vamos lá. Qual é o país dessa pessoa? Qual é a idade dessa pessoa? Quais são as necessidades dessa pessoa? Qual é o perfil dessa pessoa? Porque pode ser que seja uma pessoa introspectiva apenas. E que contribui, faça tanto quanto aquele extrovertido que vai falar e vai se expor e tal, mas que o introvertido tem um outro jeito de operar. Sim. E aí, né, o poder dos quietos, né, aquele livro maravilhoso, né, o poder dos quietos, porque é isso, porque muitas vezes a pessoa que está aí com a sua câmera fechada, ela pode ser rotulada de uma pessoa descomprometida. Quando na prática, talvez seja uma das pessoas até mais comprometidas, só que o jeito com que ela encara aquela relação é diferente, ela não se vê à vontade de estar com uma câmera aberta, falando e tal, porque não é o jeito dela. Né? Então, talvez lá, antes de pensar isso, de julgar, sentenciar a pessoa, né? Como é que você prefere? Quem é o meu time?
né? Com quem eu tô falando? Esse time aqui tá composto de pessoas com quais características? Né? E se a pessoa. E o que é o combinado também? Porque você pode combinar, né? Porque está combinado que a gente, nas nossas reuniões de entrega de resultados, a gente vai ficar com as câmeras abertas? Ou não? Alguém tem algum ponto com isso? Né? Exato. Então, Sim. eu volto, né? A gente vê tanto. Ai, gente, uma coisa que eu sempre. Todo mundo fala comigo, né? Eu vou para algum lugar e falo assim: ai, Karen, quais são as ferramentas, né? As ferramentas, né? Gente, a nossa ferramenta, eu acho que é escutatória. Sabe? É a nossa capacidade de escutar realmente o outro. Escutar a sua necessidade, escutar suas dores. E aí eu fui conversar com essa pessoa que ficava lá com a câmera fechada e tal, e tal, e tal. Porque eu estava tentando fazer uma investigação social ali para entender o que estava acontecendo, né? Sim. E quando eu me deparei com aquela pessoa, eu me deparei com uma pessoa extremamente comprometida, que entrega resultado. Só que ela é tímida. E aí, por isso, ela é rotulada de que não faz e tal, entendeu? Sim. Então, eu penso que antes da gente sair colocando carimbo assim nas pessoas, a gente deveria se aquietar. Aquietar nossa alma e olhar para o outro, sabe? E se abrir para o outro. Eu não percebo isso, sabe? Não percebo. Infelizmente, assim, no meu dia a dia, né? É tudo... se tá tudo bem, é proforme. Não é porque realmente eu tô interessado em você, né? Como é que você está? Né? Como é que você quer fazer isso? Como é que você quer trabalhar comigo? Eu gosto assim, você gosta assado. A gente pode... se você gosta diferente de mim, vamos combinar? Como é que a gente pode fazer? E isso tudo vai dando o tom da liderança, né? Vai dando o tom de como se faz, de como se fala, de como se posiciona, né? E o fato de você ser uma pessoa mais tranquila ou leve, não quer dizer que você não gere resultado. Sim. E aí talvez entra, eu acho que uma dificuldade das pessoas de definir ou medir entrega, né? Você tem que realmente medir a entrega e não o meio, né? Igual você falou, não adianta você trabalhar de 10, 12 horas por dia. O que gerou dessas 12 horas por dia? Se você trabalhar 5 horas por dia e teve um impacto dentro da sua organização, já valeu o mês de trabalho, né? Você tem uma ideia brilhante ou você produz uma campanha impactante. Muito melhor do que você trabalhar várias horas e ter uma campanha que não deu resultado nenhum, que você não construiu um produto que realmente diferenciado para o seu cliente, né? E às vezes você precisa até desse tempo para tratar sua saúde mental para você poder ser criativo e ter essas ideias. Mas é difícil para, não sei, até para o brasileiro ou para nós conseguir, não sei se aceitar o nome, mas entender isso, né? As particularidades, né? Porque, por exemplo, meu melhor horário para escrever é 5 horas da manhã. Gente, 5 horas, uhul, bom dia, vou pra vida, acordo, falo com o sol, entendeu? Vou pro escritório, escrevo, faço. Imagina se eu estivesse trabalhando num escritório, né? E já aconteceu, né? Comigo, eu trabalhava numa empresa e era muito interessante. Eu sempre fui diurna, assim, sempre acordei cedo e sempre curti isso, né? E eu trabalhava numa empresa e eu era gerente nessa empresa e tal, e eu tinha uma diretora acima de mim que ela era exatamente o contrário. Ela dormia 3 da manhã e, sabe? Sim. E chegava às 10 no escritório. E eu dormia às 10 e chegava às 7. E, gente, certa vez ela me ligou, sei lá, tipo, meia-noite, né? No dia seguinte veio falar comigo, passa aqui na minha sala, tal, porque eu te liguei, porque você não me entendeu. Eu falei, não atendi, eu tava dormindo, como é que eu vou te atender, gente? E isso é o quê? É exatamente esse olhar da liderança. Né? Se você sabe que a pessoa entrega mais naquele horário, por que você quer mudar a vida da pessoa para ela fazer o que você quer que ela faça? Sim. O que te garante? O Mihaly, né, que escreveu sobre o flow e tal, acho que ninguém sabe falar sobre o nome daquele homem, né? Nem eu. Mas assim, que falou sobre o flow, né? É sobre isso.
em que momento do seu Você é dia mais produtivo. você é mais produtivo, você entrega mais, É, você sente e flui, né? Aquilo que você está fazendo está indo bem, é, né? E muitas vezes não vai se encaixar nas 8 horas do dia, Sim. exato. né? Uhum. Você vai para a parte de tecnologia mesmo, né? Quantas pessoas entregam super de Exato. Exato. Às vezes tem, né, tem os especialistas que trabalham mais à noite, porque lá tá no silêncio, tá concentrado e tal. Exatamente. E eu acho que isso ainda. Acho que tem estudos, tem empresas testando modelos de menos horas de trabalho para criar isso, mas ainda acho que ainda é um tabu É. que a gente não consegue quebrar, ou tem uma comprovação que de fato, né, a gente pode ser mais produtivo com outros modelos. Mas eu acho, pelo menos só de ter essa discussão já é Com certeza. um Eu avanço. acho que tem muitas discussões que a gente precisa ter, Uhum. sabe? Por exemplo, você quer ver? Eu acho que essa discussão precisa acontecer. Precisa ter a discussão sobre saúde mental. É. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu queria escrever um artigo sobre isso, né? Mas eu vejo que isso não ecoa bem. Uhum. Não, é muito bonito Uhum. falar, É. né? É muito bonito o janeiro branco, né? Tudo é muito bacana, é muito cool, né? Mas na prática, fulano tá fazendo um tratamento, acompanhamento, não sei. Uhum. Será que é bom? Será que essa pessoa tá na hora certa de estar aqui? Entende? Sim. É a mesma coisa, etarismo. Eu tenho Uhum. 53 anos. Uhum. E aí vou falar uma particularidade, coisas, né, contar umas coisas de menina também, para poder fazer parte da história aqui, né? Porque isso era de menina, mas hoje não é mais. Mas na época eu comecei a fazer botox, preenchimento, essas coisas com 37 anos. Né? Porque a mulher tem aquela coisa de se manter jovem, né? Agradável e tal, né? Porque no mundo corporativo, imagina, né? Existe muito preconceito em relação à idade, né? Uhum. E de repente eu parei. Né? Aí ontem encontrei essa minha amiga, ela falou, nossa, você tá tão bem. Eu falei, parei de fazer botox. Isso virou uma piada, né? Porque, na verdade, é um pouco do que eu tô querendo trazer, o quanto que realmente nós somos genuínos naquilo que a gente está fazendo. Sim. Sabe? Então, se eu me predisponho, né, a ser um líder, Uhum. quão líder realmente você está sendo? O que significa ser líder para você? Para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Né? Quando eu estou falando sobre saúde mental, quando eu estou falando sobre diversidade, né? O que é diversidade? Gente, existe o básico, nós somos diversos, ponto. Uhum. Nós somos diferentes. Não existe outra Karen. Então, existem coisas assim que são tão básicas e que a gente ainda está discutindo. Uhum. E eu volto para a questão do respeito, de acolher o espaço do outro, entender o outro naquele momento. Então, quando eu vou para uma área de pessoas, né, e eu vejo a área de pessoas, e felizmente, né, pelas empresas que eu passei, eu sempre gerei muito resultado, sabe? Assim, de entregas grandes, coisas impactantes, né? Uhum. E felizmente eu sempre tive times maravilhosos que trabalharam comigo. Né? Pessoas que me acompanharam durante anos, pessoas que saíram de uma empresa. Ah, você foi para outra empresa? Eu vou com você. Se tiver oportunidade, eu vou lá. Mas por quê? Gente, eu sempre falei pro meu time: se você vai entregar isso, tal hora, como que você vai fazer? O que eu espero é isso aqui. É esse resultado que eu espero. Né? E a pessoa vai entregando, vai fazendo do seu jeito. Sim. Então é o respeito pelo outro na sua essência. Uhum. Eu penso isso. Eu achei muito legal que você exemplificou bastante a liderança, né? Mas e se a gente olhar para uma visão RH dessa situação de cultura? Como é que é a importância do RH, e não só do RH líder, mas o RH como o papel RH nessa cultura? Eu acho que existem também responsabilidades ali do RH. Óbvio que também o líder tem grande protagonismo, mas aonde entra o RH nessa cocriação? Ai, gente, o RH eu acho que é a base de tudo, né? Eu penso assim, sabe? Eu, antes de me tornar uma pessoa de RH, eu fui uma cliente de RH. Uhum. Então, como eu tive a oportunidade de ser cliente de RH durante mais de 20 anos, quando eu me tornei RH, falei, nossa, é agora. Vou fazer tudo diferente do que eu vivi. E na oportunidade, até na empresa que a gente se conheceu,
eu tinha autonomia para isso, né? Sim. E realmente fizemos juntos lá muitas coisas, né? Então eu penso que o RH é um papel preponderante nisso tudo. O RH, ele pode ser um facilitador, mas ele pode ser um grande dificultador também, né? Porque muitas vezes existem RHs e RHs, né? É. Então, num RH, por exemplo, que está mais maduro, né, no seu momento, na organização que ele está, talvez seja um RH, sim, que vai dar mais suporte para o desenvolvimento dessa liderança. Uhum. Né? Por outro lado, talvez um RH que não tem um nível de maturidade ainda muito alto, ele ainda vai dar um suporte para a liderança muito de meio que um acompanhamento assim muito próximo, né? Por exemplo, eu já vi RHs que faziam a demissão porque o gestor não queria fazer a demissão. Uhum. Então, mas deixa eu te Quem tá contar, demitindo? né? Faz parte da sua cadeira, deixa eu te contar isso, né? Tá na sua cadeira que você faz demissão também, você contrata, demite e tal. Mas a pessoa não desenvolveu isso. Então, o papel do RH é o quê? Preparar essa pessoa para que ele consiga ser autônomo. Uhum. Porque se cada vez que ele vai fazer alguma coisa, ele precisa do RH para isso, o RH talvez não vá ter tempo de fazer o que ele tem para fazer. Sim. Né? Então, o que eu observo também que um RH mais maduro é um RH mais descentralizado. Uhum. Né? Tem uma profissional de RH que eu admiro muito, e ela diz, né? O RH normalmente costuma criar agendas para os outros cumprirem, né? Uhum. E é muito nesse lugar mesmo. Agora está na hora da avaliação de desempenho. Ó, todo mundo precisa priorizar a avaliação de desempenho. Mas e o negócio? A gente precisa aumentar a receita. Mas agora é a hora da avaliação de desempenho. Então, esse olhar do RH também eu acho que é importante, né? O quanto que o RH está preparado para se desprender de alguns processos, sabe? Para soltar um pouco aquilo, para que a empresa amadureça. Né? Então, acho que é papel do RH, sim. Eu vivi uma experiência numa empresa que eu era consultora, que a gente montou um time de cultura. Uhum. E naquele momento, o RH tinham questões bem próprias de RH, mas o negócio estava pedindo socorro. Sim. Então, a gente fez uma proposta, falou assim, e aí, que tal desse time de cultura não ficar no RH? Ficar na área de negócio. Sim. Ali teve todo um processo de negociação, né? Mas quando o RH percebeu que aquilo seria um ganho para ele, porque a cultura estaria exatamente onde se faz a cultura, no Gemba, né? No dia a dia, no piso de fábrica, como a gente fala também, né? Isso vem uma cultura muito diferente, ela vem uma cultura muito mais própria. Ela não vem descolada da realidade. Exato, ela não vem descolada. E qual é o papel do RH nisso tudo? O papel de fazer tudo isso acontecer. O papel das pessoas se sentirem confiantes o suficiente para falar de um assunto que é de todos. O papel do RH é o papel de se sentir empoderado, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, porque poder se remete ao ego, né? Mas é um RH que se sente em condições, né, de maturidade para que as áreas tomem para si responsabilidades que muitas vezes é o RH que está fazendo. E o RH que tem que fazer tudo, porque daí vem aquele questionamento que muitas vezes na agilidade eu ouvi muito, né? Ah, mas o RH é a polícia organizacional, né? Gente, calma, né? Então, realmente é esse o papel do RH? Não, o papel do RH é de cuidar das pessoas, né? Desenvolver as pessoas. E se em algum momento uma determinada área consegue abraçar algo que é de uma responsabilidade tamanha para a organização, o que eu preciso fazer? Apoiar. Dar o apoio, as condições, os caminhos para que aquela área realmente se desenvolva e nos apoie nisso, né? Sim. Faça com que essa cultura aconteça. Então, eu vejo que o RH, nesse processo de centralização, né, de muitas coisas, no RH eu vou descrever minhas políticas, eu vou pensar na minha sucessão, eu vou pensar na minha operação, eu vou pensar em tantas coisas, tudo é muita coisa, né? Muitas vezes você vê uma área que é para cuidar das pessoas extremamente cansada, pessoas trabalhando horas e horas a fio, né, acordando de madrugada para poder fazer suas entregas porque não consegue fazer durante o dia, né? Então a área que muitas vezes deveria também demonstrar esse acolhimento, acolhe o outro,
mas não se acolhe. E aí vem aquela história do autoconhecimento, né? Sim. Então, como é que eu trabalho isso? Eu preciso olhar para mim. É muito fácil eu chegar assim, Ivan, deixa eu te falar, Ivan, você precisa melhorar isso, 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 isso. Mas e eu? O que que eu preciso melhorar? Né? Então, eu acho que vai muito para esse lugar. Eu acredito que o RH do futuro é um RH mais descentralizado, é um RH mais dono de si, no sentido de que tem coisas que eu sei fazer muito bem, e uma delas é apoiar o desenvolvimento de pessoas. E como é que eu vou fazer isso? Com as pessoas. Certa vez, eu já contei essa história várias vezes, mas é porque essa história foi tão emblemática para mim. Certa vez eu estava numa empresa e o RH tinha feito o seu mapeamento e tal, e contrataram a gente para trabalhar com esse grupo de líderes sobre feedback. Sim. Mas feedback? Eles precisam. Olha, esses líderes aqui não entendem, não conseguem dar um feedback e tal, enfim. Tá, a gente conversou, mas vamos tentar emergir alguma coisa deles, né? Quais são as suas necessidades e tal. E o que que a gente percebeu? No fim da facilitação, eles estavam pedindo que eles queriam melhorar a comunicação da área. E que para melhorar a comunicação da área, eles precisavam conhecer os seus colaboradores. Então, eles queriam entender como que era a questão da inteligência emocional, como é que era o perfil, para que eles pudessem acessar as pessoas. Gente, um curso de feedback, uma formação de feedback, não ia ajudar nisso. Sim. A dor era outra ali. A dor era outra, né? Então, o quanto muitas vezes o RH ainda está num lugar de que, eu já estou nessa área há tanto Tem tempo. uma fórmula. Eu já sei, gente, eu já vi isso aqui, sabe? E acho super válido a gente respeitar o nosso repertório, né? E eu acho que essa é a diferença do eterno aprendiz, né? Você respeita o seu repertório, mas você está aberto a novos saberes, né? Novas situações, cenários. Porque tudo muda o tempo todo, né? E o quanto que a gente está se permitindo aprender com essas situações, né? O cara, a gente falou do RH, né, do papel dele, e o líder, né? Ainda mais que o tema da nossa conversa é cocriação. A gente vai e volta nele. Fala pra gente um pouquinho do papel do líder na formação da cultura, né? Igual você falou, cultura, subcultura. Eu vejo assim, o papel do líder, né? Primeiro, ele tem que ter consciência do seu papel. Quando o líder tem consciência do seu papel, isso quer dizer o quê? Ao final do dia, as pessoas vão para suas casas. Como é que essas pessoas estão indo? Como é que essa pessoa vai para casa depois dela passar o dia com você, Ivan? O que ela leva para casa dela? Gus, eu preciso dessa resposta, hein? O que você está levando, né? Quais são as experiências, né? Quem nunca teve aquela lembrança que olha assim, dá aquele sorriso, né? Ou que olha e fala, não acredito que aquilo aconteceu comigo. Quando você vive isso, né? Esse é o papel do líder. Sim. Né? Eu poderia citar inúmeros exemplos, né? De posturas doentias, detratoras de líderes e outros tantos de exemplos maravilhosos de liderança. Mas o mais importante, na minha opinião, é o quanto que a gente pode despertar os líderes para a sua real contribuição para a sociedade. Porque se você pensar que um líder que tem um time de 10 pessoas, essas pessoas têm as suas famílias, têm os seus amigos, e aquela postura daquele líder vai reverberar pelos comportamentos e pelas falas dos seus liderados. O que você espera que seja reverberado sobre você enquanto líder? Como é que você quer ser lembrado? Por exemplo, eu tive uma líder, uma pessoa incrível, uma pessoa inteligentíssima, mas que jogava o computador na parede. O que ficou para mim? Um destempero, vamos dizer assim. Pô, aquela pessoa, em tal momento, ela jogava o computador na parede. Opa, calma. É isso que eu quero para minha vida? Conviver com uma situação dessa? Esse é o líder. Sabe? O líder, muitas vezes, tem reações, tem comportamentos que, talvez naquela posição que ele está, ele nem perceba que ele está sendo observado. As pessoas estão olhando para ele o tempo todo. Se ele estaciona o carro, por exemplo,
mais perto do escritório e chegou mais cedo. Por exemplo, eu já vi um caso desse, né? Eu atendi uma construtora e achei incrível isso. Porque os líderes, os carros e tal, eles ficam mais longe. Assim, porque eles falaram assim, pode ser que alguém, né, tá chegando no escritório, tá chegando atrasado, então essas vagas a gente deixa para essas pessoas que às vezes aconteceu alguma coisa e tal. E quando você vai para outras empresas, muitas vezes a liderança está ali com as vagas todas pertinho, que é mais fácil para o líder, né? Uhum. Sabe, é o líder servidor, né? O que é ser um Uhum. líder servidor? Às vezes é exatamente nesse pequeno detalhe, sabe? No detalhe de como você estaciona o seu carro, no detalhe de como você se posiciona, de como você se posiciona numa reunião. Eu trabalhei em telecom, né? E era super interessante, porque em telecom, naquela época, não sei mais como que é hoje, né? Já tem um tempo que eu não trabalho mais assim. Naquele tempo, cada pessoa recebia o seu telefone de acordo com o seu cargo. Então, muitas vezes um líder chegava numa sala, né? Um alto executivo, a primeira coisa que ele fazia era colocar o telefone em cima da mesa. Ó, se você não sabe quem eu sou, pelo menos você sabe qual é o meu cargo, né? É uma mensagem que ele está passando ali. Então, acho que são pequenos detalhes, né? Construir uma liderança, para mim, são pequenos momentos que se compõem o todo. E eu acho que liderar é isso, né? Liderar é a nossa capacidade de influenciar o outro, né? De despertar no outro o seu melhor ou não, né? Então, tivemos líderes e líderes na história, né? Sim. Então, acho que líder que a gente quer ser? Acho que essa reflexão fica para todo mundo, né? Fala muito sobre liderança. Vejo pessoas que eu já conheci no mundo corporativo, né? Caminhou ao meu lado, hoje falando coisas que eu falo, não era bem assim, hein? Ó. E aí? Façam o que eu falo. Exato. Então, que líder que você quer ser, né? Acho que fica para uma reflexão de vida mesmo, sabe? Porque é o que você constrói vai voltar para você, né? A gente falou dos 2 pontos, Karen. Eu acho que seria interessante agora, mais caminhando para o final, se a gente pudesse relacionar os dois, né? Bom, a gente já entendeu o papel do RH. Você acabou de dar um super exemplo de qual líder você quer ser. Como é que você está vendo, ou como é que você vê daqui para frente, né, numa visão até de futuro, essa relação entre a liderança e o RH acontecendo e quais são os resultados dessa fusão, desse relacionamento que vem acontecendo entre os dois? É um RH que está pensando no futuro, é um RH que se desprende às vezes, talvez, como você falou, dos amarras dos processos, e o líder do futuro talvez seja um líder mais autoconsciente daquilo que ele quer seguir. Qual que é a sua expectativa disso para o futuro, se a gente conseguir caminhar para esse lado? Olha, eu acredito que a gente vai caminhar para esse lado, né? De tudo que eu vejo, né? De tudo que eu converso com as pessoas, de tudo que eu vivencio. É uma questão de sobrevivência, né? Essas empresas muito verticalizadas ficam muito pesadas, né? Para sobreviver, né? Tem um custo e tal. E hoje em dia você vê, né, novos modelos de prestação de serviços, né? Onde eu sou uma executiva e eu posso apoiar você numa empresa 1 hora por dia, 1 hora por semana, 2 horas por semana, te dando esse apoio. Como é que o RH vai lidar com isso? Com o Talent as a Service também. Exatamente, exatamente. Então, como é que o RH vai lidar com isso? Porque eu tô falando de cultura. Sim. Também. Só que eu tô falando de uma pessoa que vai vir aqui, ela vai falar com o meu time e vai embora. Vai embora. Né? Então eu preciso ter muita clareza de quem é que eu vou trazer para cá. Exato. Sim. Quais são os valores dessa pessoa, como é que ela delega, como é que ela trabalha, como é que ela entrega resultado. Porque o que fica claro nesse modelo, né? É exatamente o quê? Você precisa entregar resultado. Se você entregar resultado, você vai continuar. Agora, como é que você vai entregar esses resultados? E aí vem o papel do RH. Então, acho que o papel do RH é o papel de conectar, né? Assim, de conectar essa rede poderosa de pessoas, de profissionais. Vai ser mais sofisticado, né, o trabalho. Eu acredito que sim. Eu acho que o papel do RH é muito mais sofisticado, Sim. sabe? Hoje em dia a gente conversa muito sobre business partner, né? E a gente tem falado muito sobre esse modelo mais ágil de business partner.
E esse modelo, ele vai por esse lugar também. Eu não tenho tantas respostas, eu não tenho tanta certeza. Eu preciso co-construir isso com a liderança. Uhum. Porque cada área tem as suas particularidades, tem a sua subcultura, tem o seu jeito de fazer. Agora, isso tudo tem uma diretriz organizacional, Isso. tem uma base organizacional, tem uma história dessa organização. Está conectada essa história? Né? O meu líder que está lá na área tal, ele está colocando o que eu acredito enquanto companhia em prática? Exato. Né? Então, acho que o RH ele fica muito mais sofisticado, é minha percepção, né? Muito mais sofisticado e muito mais descentralizado. Né? E essa descentralização vai muito para a BP. Qual é o desafio disso? Já te digo, na minha opinião, também do que eu vejo, né? É o medo das gerentes ou dos gerentes de RH. Por quê? Isso eu vi muito na agilidade, né? Quando você começou a ter um pouquinho, tinha as squads, onde você tem a pessoa aqui que está trabalhando e o gerente falava assim, mas e agora? Qual que é o meu papel? Desenvolver pessoas. Deixa eu te contar. Teu papel agora é cuidar de gente, desenvolver pessoas. Deixa o processo que aquela pessoa que sabe fazer, ela vai fazer. Confia. Uhum. Confia e vai. E eu acho que o RH está muito nesse lugar também. Quer dizer, deveria ir muito para esse lugar, né? De descentralizar e ter boas representantes, vamos dizer assim, boas pessoas ali à frente desse RH do futuro, que é um RH mais descentralizado, menos cobrador e mais apoiador. Essa é a minha opinião. Muito legal, muito bacana. Quer trazer mais algum ponto, Ivan? Não, eu acho que a Karen inspirou bastante aqui. É um tema que a gente ainda está co-criando, né? Exato. Com alguns experimentos. E novos desafios vão aparecendo novos também. desafios, né? Sim. Mas só complementando, igual a Karen falou, que tem um desafio de... Tem essa questão do Talent as a Service, de Isso. encontrar cultura, mas tem um desafio até burocrático, legal, né? Que a gente, principalmente aqui no Brasil, que tem alguns modelos que não tem legislação para isso, ou que a legislação, de uma certa forma, pode ser um passivo para a empresa ali. Então, acho que tem vários desafios e experimentos. Então a gente vai ter que fazer esse podcast de novo daqui a algum tempo para ver como a gente vai evoluindo. Com certeza, contem comigo, obrigada. Então eu queria aproveitar e agradecer, cara. Acho que foi um papo super bom. A gente percebeu que tem ainda muito mais pano pra manga pra gente falar disso, mas acho que foi muito esclarecedor. Você trouxe uma visão bem nova e até futurista, de fato, do que a gente está pensando ali, dessa cocriação entre o RH, a liderança, as novas responsabilidades, os novos desafios, as novas visões que trazem. Então, eu queria agradecer, aproveitar e dar uma oportunidade para as pessoas, como é que elas te encontram, compartilha seus contatos para o pessoal que te encontrar aqui, que está ouvindo a gente. Ah, obrigada. Bem, minhas redes sociais encontra como Karen Monterley, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Basicamente são as redes que eu tenho. Tem da Humanecer também, humanecer.co, code company, não é com, eu falo isso sempre. Mas é isso, eu estou nas redes sociais, quem quiser se conectar, conversar, eu estou muito aberta, eu sou muito aberta a isso, né, ao apoio às comunidades e, enfim. A gente também coloca os seus dados no rodapé das publicações, então o pessoal vai te achar lá. Pode achar. Então eu queria agradecer mais uma vez você, agradecer também você, Ivan, por essa parceria aqui e convidar todo mundo também a seguir a Mereu, nossos canais, nossas redes sociais e agradecer demais essa bancada que acho que foi um grande episódio. Obrigado, pessoal, a gente se vê no próximo episódio então. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais.